Salve progressistas, Clayson! Eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo a íntegra dos dois votos, o voto de Gilmar Mendes e o voto de Lewandowski, nesse caso da suspeição de Moro. Eu vou colocar aqui e é importante, você que é brasileiro, você que se interessa por política, você que se interessa também pelo que está acontecendo no país nesses últimos anos, você que tem interesse em entender como que foi feita a eleição de Bolsonaro, como que as coisas realmente aconteceram naquele período, como que a gente constrói mitos aqui no país, como que esses mitos, na verdade, são construídos, como que a gente elege algozes como heróis. Você que realmente quer saber como que atua a imprensa, a polícia, o judiciário, você precisa ler estes dois votos em detalhes, conhecer de perto. Eu não tenho condições de fazer isso num vídeo, porque realmente aí eu teria essas horas, né, dos votos deles aqui nesse vídeo. O que eu quero é chamar a sua atenção e o que eu quero é dividir com você a minha indignação e alguns detalhes sobre os principais pontos destes votos. Então, veja aqui na descrição desse vídeo, em detalhes, está a transcrição completa, o voto na íntegra de Lewandowski e Gilmar Mendes nesse fato que aconteceu hoje lá no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos trazer detalhes sobre esses votos, mas antes eu quero pedir para você dar o joinha no vídeo, não se esqueça, deixe joinha, fortaleça os canais progressistas. Nós precisamos ser fortalecidos para que o Brasil não continue neste buraco em que ele se enfiou, para que as pessoas não continuem desavisadas, sendo vitimadas pelos canalhas, mentirosos, os safados. Então, por favor, se inscreva no canal. Se você é inscrito, ative o sininho. A gente sempre pede para você, se possível for, compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, para os seus amigos, lá no WhatsApp, no Facebook. Se você não puder compartilhar, o simples fato de você se inscrever no canal, ativar o sininho nos ajuda muito. Seja membro do canal. O primeiro voto de hoje foi de Gilmar Mendes. Aliás, os dois votos, eu quero deixar uma questão importante aqui. Os dois votos de hoje foram um show à parte. Um show para quem realmente tem interesse pelas causas jurídicas. Gilmar Mendes foi cirúrgico, Lewandowski também. Eles colocaram questões que eu considero fundamentais para a gente entender como que atuou criminosamente esse escândalo da Lava Jato. Eu acredito que o Lava Jato hoje já pode ser considerado um dos maiores escândalos jurídicos do mundo, da história da humanidade. Não há nada, a cada momento que passa eu percebo que não há nada parecido no mundo numa situação que aconteceu aqui no Brasil em relação à Lava Jato, especificamente entre Moro e o grupo liderado por Dallagnol. É uma coisa assim, esses promotores, eles foram canalhas nesse processo. É inacreditável a quantidade de informações que nos chegam e não tem como você, como brasileiro, não se indignar com isso. Independente de você ser um cara que defende Bolsonaro, de ser direita, ser o que for, não tem como não se indignar. Eu vou colocar aqui um trecho que eu considero mais importante da fala do voto, né, de Gilmar Mendes. Num dado momento ele diz o seguinte: não se combate crime cometendo crime. Ou seja, o Gilmar também ele não falou a respeito das questões de mérito, daquilo que estava sendo colocado lá nos processos, colocado na mesa. Mas sim, ele falou a respeito da forma com que aquilo foi colocado para a sociedade e, logicamente, dentro daquilo que foi colocado para o processo especificamente, para a condução do processo, tanto por parte do Moro quanto por parte dos promotores. Um outro ponto que eu considero importante, ele diz assim: o resumo da ópera é: você não combate crime cometendo crime. Ninguém pode se achar o ó do borogodó. Cada um terá o seu tamanho no final da história. Calcem as sandálias da humildade. Eram as palavras daquele que vos fala em dezembro de 2016, na presença dos membros da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro,
Quem lembrou isso foi, no caso, especificamente, o Gilmar Mendes. Estamos falando do voto do Gilmar Mendes. O combate à corrupção é digno de elogios, mas o combate à corrupção deve ser feito dentro dos moldes legais. Não se combate crime cometendo crime. Ele também diz o seguinte: não obstante, eu sempre soube distinguir o que é ser adversário do que é ser inimigo. E eu tentava dizer isso nos próprios próceres do PT. A democratização exige oposição, adversariedade, mas ela não pode tolerar com o modelo do inimigo e inimigo. Não é disso que se cuida. Quem está na oposição hoje pode estar no poder amanhã. Para isso é preciso que ele subsista e não que seja extinguido. Não tenho políticos de predileção. Agora acho que não se pode permitir fazer política por meio da persecução penal. O que o Gilmar Mendes coloca aqui, isso ficou muito claro, é que todo o processo da Lava Jato foi um processo político, não foi um processo jurídico. Ficou claro isso, mais do que claro. E é assustador a gente perceber que isso foi dito desde o começo. Eu me recordo claramente, no começo mesmo, lá atrás, né? Porque a gente tá aqui, esse canal tá no seu 5º ano. Então no começão mesmo, eu falei, nossa, que beleza, estão prendendo políticos, tem que prender mesmo. Político que é safado, que é corrupto, tem que ser preso. Só que no andar da carruagem, a coisa começou a ficar muito preocupante. Quando o Moro, em conluio com a imprensa, e esse é o ponto mais nojento de tudo, esse é o ponto mais asqueroso. Ficou claro, inclusive nesse voto do Gilmar, que eles atuaram em conjunto com a imprensa. E ali coloca, inclusive, nome de jornalistas, como que eles armavam para fazer com que as informações da Lava Jato entrassem no Jornal Nacional. A Globo entrou de cabeça nesse processo, vergonhosamente. E aí vem o ponto que eu considero mais importante. Houve momentos em que as coisas eram tão descaradas que eu falei, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Então, se logicamente todos nós somos a favor da prisão de políticos corruptos, a gente também é a favor de que isso seja feito dentro de um processo legal, legítimo. E naquele momento, especialmente quando o Moro divulgou a fala do Lula para a imprensa, para a Globo, naquele momento eu falei, rapaz, que isso? Né? Ele fez uma escuta claramente ilegal, depois ele simplesmente pediu desculpas e tá tudo ok. Não, desculpa, eu realmente foi ilegal mesmo. Eu não deveria ter feito, mas eu fiz, tá? Perdão, não sei o quê. Tudo ilegal. Tudo ilegal. E ali eu já percebi que havia uma armação, e a partir dali, não a partir deste ponto especificamente, mas ali eu tive uma confirmação. E aí a postura deste canal, inclusive, foi já diretamente contrária a tudo aquilo que o Moro falou e tudo aquilo que o Moro, depois daquela situação, principalmente, começou a defender. Ele estava defendendo uma mentira. Quando nós começamos a acompanhar a forma com que o Moro estava levando, especialmente esse processo do Lula com relação ao triplex, ali a indignação já foi gigantesca. Até culminar na prisão do Lula, que foi uma coisa assim, que até hoje eu ainda não entendi como que ele conseguiu prender o Lula, né? Porque depois disso foi provado que não havia a menor condição disso acontecer, porque não havia prova, nada, nenhum fato específico para essa prisão. E a gente percebe hoje, especialmente nesses dois votos, do Gilmar e do Lewandowski, o quanto eles estavam completamente imersos na canalice. Canalice. Nós temos hoje, como brasileiros, repito, independente de gostar ou não de Lula, de gostar ou não de PT, nós temos que defender a prisão de Moro e de todos aqueles promotores que ultrapassaram em muito os limites da lei. No voto do Lewandowski, ele fala uma questão que eu considero muito, muito, muito importante. Ele diz o seguinte: Lula foi submetido não a um julgamento justo,
mas a um verdadeiro simulacro de ação penal. E esse simulacro, ele se dá em várias questões, primeiramente na que eu acho a mais importante, que foi assim, uma falsidade promovida pela Polícia Federal, a polícia forjar um depoimento. Quer dizer, tem como mais isso ser um simulacro? Em algumas falas do Lewandowski, ele diz o seguinte: não há dificuldade em identificar a indisfarçável parcialidade de todos os atores que levaram à condenação do paciente, no caso Lula. Comparando-se a miríade de atos processuais heterodoxos e fatos subservientes, não há como deixar de concluir que restou escancarada uma devida confusão entre as atribuições de julgar e acusar por parte do magistrado Sérgio Moro. E o pior, confusão esta motivada por razões mais espúrias, sim, pois todos os desdobramentos processuais e extraprocessuais levam ao inexorável desenlace no sentido que o ex-juiz extrapolou os limites da função jurisdicional ao assumir o papel de verdadeiro coordenador dos órgãos de investigação e acusação em paralelo às funções de julgador. Ficou patenteado abuso de poder. Não é só suspeição, é abuso de poder. São as palavras de Lewandowski, que estão extremamente corretas. Repito, está aqui na descrição do vídeo a íntegra destes 2 votos. Então veja na descrição a íntegra, leia esses 2 votos que você vai ficar pasmo com a precisão e com a quantidade de informações que eles passaram a respeito do que aconteceu nesses processos, especificamente nesse processo do triplex do Lula, que é isso que está em pauta nessa avaliação de suspeição. Então, prenderam uma pessoa por 580 dias em cima de uma armação. Levaram à prisão. Não tem como as coisas continuarem assim. Além dessa situação de forjar depoimentos por parte da Polícia Federal, a ação da imprensa como abutres, tentando levantar a qualquer momento novos dados, novas informações em primeiro, para poder falar. Tinha vinheta, né? A Globo tinha vinheta, tinha tudo para fazer aquela apresentação numa cara de pau escancarada, agindo e incentivando indiretamente a ação daqueles que depois se transformaram em heróis, viraram heróis. Deltan Dallagnol é considerado um herói, Moro então nem se fala, é aquelas fotos dele com a camisa de super-homem. E aí a gente tem um caso, vou deixar aqui na descrição também para você, 25, todos os 25 advogados do escritório que defende o Lula, que defendia o Lula nesses casos aqui, foram grampeados. Todos os advogados grampeados. Eles colocaram escuta. No momento em que o Gilmar Mendes falou a respeito disso, no voto dele de hoje, a ministra Carmen Lúcia já colocou ali imediatamente a opinião dela, falou que absurdo. Tanto que a Carmen Lúcia pediu para revisar o voto e pode colocar certeza nisso, ela vai voltar atrás. Porque no primeiro momento ela votou contra a suspeição e agora ela vai com certeza votar a favor da suspeição. Porque não tem como, é uma vergonha. É uma loucura o que aconteceu. Então, fica aqui a nossa indignação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa reportagem do Conjur, né, do consultor jurídico, sobre os 25 advogados do escritório do Lula que foram grampeados. Vou deixar aqui as reportagens sobre os votos desses 2 hoje. Nós vamos acompanhar, como a gente sempre acompanhou desde o começo aqui no canal, trazendo para você todos os detalhes, mostrando para você tudo que está acontecendo, porque nós estamos em busca da verdade também. Nós precisamos também entender como que chega ao poder um energúmeno, um sujeito completamente despreparado, que é colocado aí nas ruas, por enquanto, como um herói também, né? Esse Bolsonaro, que as pessoas têm verdadeira idolatria. Como que foi construída essa situação toda contra o Lula, contra o PT, contra as esquerdas, tudo baseado em mentiras, em crimes. Um crime para justificar outros supostos crimes? Então a gente precisa deixar isso tudo muito claro.
Peço para que você preste atenção em tudo que está acontecendo. Não se deixe desinformar, não se deixe levar. A gente viu hoje, agora há pouco, tá aqui, ó, um áudio. Vou também deixar aqui na descrição, porque isso aqui também talvez seria um outro vídeo, né? Mas assim, Lula tem velocidade alterada para parecer que esse presidente gravou mensagem sobre efeito de álcool. As pessoas alteraram a velocidade do vídeo e colocaram lá na descrição. Lula aparece bêbado dizendo que vai libertar o Brasil de Bolsonaro. Então, não tem condições. Pegaram um vídeo de pessoas que estavam comemorando, supostamente em uma cadeia, e colocaram um áudio das pessoas, Lula foi libertado, Lula lá e não sei o quê, falando sobre Lula dentro da cadeia para deixar entender que os presidiários, aqueles que supostamente estavam lá dentro da cadeia, estavam defendendo o Lula. Ou seja, pegaram uma imagem com outro áudio. Ainda continuam nestas canalices, são caras de pau safados, canalhas, precisam ser desmascarados. Chega de mentira neste país. Nós temos lá uma CPI de fake news que precisa andar. Nós precisamos começar a botar esse povo na cadeia. Começou a colocar mentiras, cadeia. Porque a gente está muito passivo, a gente se contenta com isso. Tá aqui, ó, Estadão verifica. Aí tá lá, a gente se contenta com isso. É falso. Sendo que essa página aqui do Estadão com certeza vai ter uma visualização infinitamente menor do que esse vídeo que tá rodando aí em todos os WhatsApp do Brasil desse povo maluco. Chega, gente. Nós temos que botar um ponto final. O Brasil não pode ficar na mão desses canalhas mentirosos, desses vagabundos. Chega disso. A gente não pode mais ser vítima da mentira. Peço para você dar o joinha no vídeo. Escreve aqui no comentário o que você acha a respeito disso. Se você leu, se você tem a oportunidade de ler esses votos, escreva aqui o que você achou desses votos, o que você achou dessa leitura. Escreva aqui no comentário, eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Dê o joinha no nosso vídeo, dê o seu like, que é importante para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Se inscreva no canal, por favor, se inscreva. Nós chegamos a 173 mil inscritos, estamos com a nossa meta de chegar aos 200 mil inscritos em 2021. Se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho se você é inscrito. Ajude o nosso trabalho sendo membro. Você pode ser membro a partir de R$ 2,99. Então seja membro, faça parte lá do nosso grupo de WhatsApp. Venha conversar conosco. Grande abraço, até a próxima.